bem, de volta para falar sobre política e o clima quente na Assembleia Legislativa, que teve ali direito a sabão do presidente da Assembleia em deputados estaduais que vem se estranhando já há algum tempo, né? Depois de brigas, discussões, ataques, teve até um boletim de ocorrência, vivi para ver isso, um boletim de ocorrência em delegacia por suposta ameaça. O presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, esgotou seu limite de paciência e aí deu ontem um ultimato aos deputados estaduais Ricardo Arruda, do PL, e Renato Freitas, do PT, além de avisar o seguinte: as acusações feitas por ambos serão verificadas, se for o caso, junto ao Conselho de Ética. Também acionou a Corregedoria da Casa. Então, os deputados Renato Freitas, do PT, e Ricardo Arruda, do PL, voltaram a trocar acusações dentro do plenário. Mais um capítulo da novela Ofensa. Só que parece que dessa vez o presidente da Assembleia chegou ao limite com essa situação, né? E acabou levando o caso aí para uma outra instância da Casa. Para contar a história do começo, vamos dizer que o deputado Ricardo Arruda voltou a acusar então Renato Freitas de ter feito ameaças contra ele e disse ainda que está sendo perseguido por eleitores do petista. Vamos ouvir aí o que disse Ricardo Arruda. Daqui a pouquinho a gente traz então as declarações do Ricardo Arruda, mas o resumo é esse: subiu na tribuna exatamente para dizer que estava se sentindo ameaçado mais uma vez pelo Renato Freitas e pelos seguidores do petista. A gente tem o Renato Freitas para trazer, porque eu vou chamar agora a resposta que ele deu à questão, dizendo que apenas citou o processo de tráfico de influência pelo qual o colega Ricardo Arruda é investigado, que isso na verdade não seria uma ameaça, mas sim uma menção. Vamos ver se a gente tem o Renato Freitas falando. Por favor, em dizer malfeitor, adversário, mortal da justiça. Muito bem, agora sim a gente tem um outro ponto da história que começou tudo isso, Ricardo Arruda na tribuna da Assembleia. Não será admitido um parlamentar dessa casa ser ameaçado, nem por parlamentar e nem por vagabundos seguidores do deputado. Tom tranquilo, né? Tom tranquilo, tom calmo, bastante interessante aí o tom do debate depois dessa briga, mais uma, né, das que acontecem desde o começo do ano. O presidente da casa, Ademar Traiano, deu um recado bem direto em relação a essa situação. Deputado Artagão Júnior, Vossa Excelência, que é o corregedor dessa casa, determino que Vossa Excelência inicie imediatamente o processo junto à corregedoria, que as providências sejam tomadas e vamos encaminhar aqui no seu lugar. Muito bem, o Traiano cumpriu aí e determinou que a Corregedoria da Assembleia abra um processo de apuração das denúncias feitas pelos parlamentares e que, caso elas se confirmem, ambos deveriam ser encaminhados ao Conselho de Ética da Casa. O responsável pela Corregedoria da Assembleia, Artagão Júnior, do PSD, diz que é preciso apurar imagens e vídeos das acusações feitas nas sessões plenárias, além do recolhimento de mais provas para verificar se cabe ou não acionar o Conselho de Ética. Vamos ouvir o que disse então Artagão Júnior. Então nós aguardaremos essa formalização de determinação por parte do presidente e começaremos a trabalhar. O primeiro ato, naturalmente, será a busca de vídeos e áudios, né, dos deputados nas últimas sessões, as acusações e afirmações que cada um dos dois fizeram. Faremos em seguida uma solicitação aos mesmos que justifiquem tais afirmativas, encaminhem documentos comprobatórios das afirmações realizadas e, paralelamente, também trabalharemos com a nossa estrutura para buscar informações complementares. A partir daí, a gente fará um juízo de valor acerca do assunto de forma objetiva, se cabe ou não encaminhamento um pouco mais drástico a respeito do assunto, encaminhando para o Conselho de Ética e sugerindo, eventualmente, a punição que, eventualmente, possa ou não ser aplicada a cada um dos parlamentares. Bom, aí a gente escutou, né, um pouquinho do que foi essa confusão, o som tá ambiente lá da Assembleia Legislativa, mas a fala do Ademar Traiano, na verdade, foi muito mais dura do que os 15 segundos que a gente acompanhou. Ele chegou a dizer que a casa não é espaço para irresponsáveis, disse que é um espaço de debate de ideias e propostas e questões da esfera pessoal de deputado para deputado não cabem. Inclusive, o tom das declarações foi um tom bastante elevado, foi tom de bronca de mãe.
basicamente ali em cima dos parlamentares, dizendo que a Assembleia tem um nome a zelar e colocando a reputação da casa em jogo a partir do comportamento dos 2 deputados, Mark. É isso, e o Traiano está certo, está correto. Se tem denúncia grave, que façam aos órgãos competentes e esses façam o seu trabalho. Agora não dá para um deputado ficar se alimentando do outro, porque é isso que eles fazem, tá? O Renato Freitas se alimenta do Ricardo Arruda e o Ricardo Arruda se alimenta do Renato Freitas. Ora, eles colocam lá os vídeos de um batendo no outro em suas redes sociais e os seguidores de cada qual fazem a festa. Então é o pessoal bancada do like, é a bancada do like. Eles estão preocupados ali com o número de likes e não necessariamente com o debate público. Eu sou aqui sempre entusiasta de briga de político, porque eu acho que quando eles brigam a verdade aparece, mas não nesse caso. Por quê? Primeiro que não é o local adequado. O plenário da Assembleia não é para isso. Não é para isso, né, pela construção histórica, e não é para isso porque é pago com o dinheiro do povo. Aquilo lá custa dinheiro. O plenário lá, quanto custa cada deputado, Rafaela Moron? Cada servidor ali, né, que ajuda na sessão, a transmissão da TV Assembleia, o garçom que vai lá servir eles, tudo aquilo é regado a dinheiro público. Então aquele espaço tem que ser aproveitado para o público e não para troca de ofensas pessoais. Agora, eu torço para que a Corregedoria e depois o Conselho de Ética investigue com profundidade essas denúncias que são gravíssimas. Tem tanta loucura acontecendo no país que a gente fica anestesiado. Rafaela Moron, em qualquer lugar do mundo, um parlamentar que acusa o outro de fazer parte do crime organizado pararia o Estado. Ele colocou isso em um boletim de ocorrência. Não sei se é verdade ou não, isso vai ser investigado. É por isso que a investigação tem que ser séria e célere, porque ele acusa um deputado, que é o Renato Freitas do PT, de ter ligação com facções criminosas. Facções criminosas, elas sequestram pessoas, elas traficam drogas, traficam armas, elas matam pessoas. Então não dá para se dormir tranquilo com uma denúncia dessas correndo. Então, se foi da boca para fora, tem que pagar. Quem denuncia os outros e não tem prova, tem que pagar por falsa denunciação, inclusive. Né, por calúnia, enfim, pelo que ele tiver que cumprir. Agora, se for verdade, também temos que ter atitudes. Eu estou muito preocupado com essa denúncia, espero que o Conselho de Ética também. E não foi só essa, né, Mark? A gente ouviu ali o Ricardo Arruda basicamente chamando o Renato Freitas de maconheiro, né? Porque chamou para um teste toxicológico, disse que ele tem uma fala mansa de quem fuma um cigarro de poeta, um cigarro de artista, foi a fala que ele deu, foi exatamente essa lá. E ficou desafiando para fazer... Como é que é? Cigarro de poeta? De artista, acho que era, você fuma um cigarro de... A sua fala mansa aqui na Assembleia, porque o senhor deve fumar um cigarro de artista ou de poeta, pode fazer um teste toxicológico. E aí o Renato Freitas foi lá e respondeu e disse o seguinte: a sua árvore da vida é a árvore da morte, arrependa-se enquanto a vida. Então foi mais ou menos essa linha, a linha de debate. Chamou de maconheiro por tabela, o outro chamou de envolvido com criminalidade na devolutiva, digamos assim, e esse foi o nível do debate entre os parlamentares. Não é projeto, não é proposta, não é ponto de vista, não é questão ideológica, é ofensa, ponto final. E isso faz mal pro parlamento, tanto para a imagem da Assembleia, que é o que o Traiano reclama ali, estão pichando a imagem da Assembleia, mas também para o histórico da casa. Você veja, isso aí são discursos oficiais. Se perdeu, Rafaela Moron, e eu sou chato com isso, e falo isso aqui várias vezes, a liturgia do cargo. Você não está falando mais por você quando você está em um cargo público. Você está falando em nome de uma coletividade que elegeu você para representar ela. Você está falando em nome do Estado do Paraná. Nós temos ali 54 deputados que falam pelo nosso Estado. Aí ficam ali brigando e xingando a mãe um do outro. Pelo amor de Deus, parece a quinta série. Aí o diretor deu um pito no pessoal. Pelo amor de Deus, vamos ter respeito ao cargo. Respeitem a história de quem passou ali antes de vocês. E não é só para deputado, é para governador, é para presidente, é para vereador, é para jornalista, é para empresário, é para executivo de empresa. Rafaela Moron, você não fala o que você pensa aí, ou da maneira que quer pelo menos, porque você tem respeito ao microfone que você está segurando. Porque pessoas passaram por aí, porque pessoas passarão por aí, porque as instituições ficam. A Assembleia é uma instituição, a presidência é uma instituição, a cadeira de um jornalista é uma instituição, que é a instituição da imprensa, e assim por diante. Então, vamos ter respeito
ao cargo. Não é antiquado, não. Muita gente fala, o Marco é antiquado, fica defendendo liturgia do cargo. Não é antiquado, não. É necessário para que as instituições funcionem. Ali ninguém fala por si mesmo. Ali, na qualidade de deputado, eles falam pelo Paraná. E eu não quero, Rafaela Moura, não sei você, um deputado que fale em meu nome dessa maneira. 11h44.